Boa noite, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Muito bom reviver esse momento com todos vocês. Eu quero agradecer a presença de todos. Obrigado por ter vindo essa noite, uma noite tremenda, uma noite que vai esclarecer muitas coisas que ainda existem dentro dos nossos corações. Eu quero ressaltar também a Deus pelos louvores, essa equipe de louvor que tem sido brilhante. Obrigado a cada membro, a cada um pelo seu talento, eu vou falar isso sempre, pela unção que Deus deu a cada um deles e juntos tem nos levado a um patamar espiritual. Ficaríamos a noite toda ouvindo os louvores, porque é algo que transcende, vai além do nosso entendimento. Amém, meu amado. Muito obrigado por você reunir a tua família e vir conosco para este momento. Diga no seu coração, nesta noite, Deus tem uma palavra tremenda para a minha vida e para a minha família. Diga, nesta noite, Deus tem uma palavra tremenda para a minha vida e para a minha família. Amém? Eu quero orar com você antes de ler a palavra. É um versículo só, mas de uma potência, de uma extraordinária unção de Deus nesta noite. Se você nunca foi marcado, se você nunca foi mexido, se você nunca foi tocado pela palavra de Deus, nesta noite, é uma noite que Deus vai te tocar. Vai mexer com você, vai abrir o teu coração, o teu entendimento. E sabe qual será o resultado? Aleluia! A graça de Deus virá sobre a tua vida. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, graças damos a Ti por essa noite, uma noite de uma unção tremenda, uma noite, ó Deus, em que nós temos sido levados à Tua presença pelos cânticos, também pela presença de todos, ó Pai, por essa participação maravilhosa e também pelo fato de estarmos orando a Ti. Que durante todo esse momento, Tu se faça grandissimamente presente e dentro da Tua multiforme graça alcance os corações. Venha retirar, ó Deus, todos os impedimentos, Senhor, e que as nossas vidas possam Te glorificar, Te exaltar, e já reservamos antecipadamente toda a honra, toda a glória para Ti. Usa-nos, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, e que em tudo, Senhor, Tu seja glorificado e seja exaltado. É a nossa oração nesse momento maravilhoso, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um glória a Deus aí, querido. Quem vai morar no céu, diga aleluia. Amém? Amém ou não amém? Hã? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, apenas o verso 10. Lucas, Novo Testamento, capítulo 19, apenas o versículo 10. Se você encontrou, se expresse, dê glória a Deus, se chacoalhe aí, diga que o Senhor é bom e que Deus será bom em todo o tempo. Amém? Vamos ler? Diz o texto aqui, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Querido, essa expressão, Filho do Homem, é o evangelista Lucas que fala esta expressão. E esse texto que nós lemos
é a conclusão, aqui no livro de Lucas, daquela passagem de Zaqueu, quando eles questionavam Jesus. Então ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então você coloque aí, por favor, o nosso tema, nosso título nessa noite: perdição. Escreva aí, por favor. Perdição, isso. Perdição. Eu tenho alguns apontamentos muito importantes, querido. Perdição. E diga comigo: pré-requisito. Mais uma vez. Pré-requisito. Isso mesmo. Queridos, para se entender algumas coisas, na maioria das vezes, é preciso ter um conhecimento anterior. Para que eu entenda alguma coisa lá na frente, eu preciso ter um conhecimento anterior. Amém? Até aí? Eu anotei aqui alguns exemplos. Por exemplo, para se entender o antes, ou melhor, para se entender o depois, eu preciso entender o antes. Para que eu possa entender o segundo estágio, eu preciso entender, primeiramente, o primeiro estágio. E outra coisa, para que eu possa saber ler, eu preciso antes aprender as letras. Senão, não vou aprender a saber. Amém? Tudo isso chama-se pré-requisito. O tema é perdição. Estamos falando de pré-requisito. Pré-requisito é um mecanismo que às vezes a faculdade, a escola usa, que você só vai poder fazer determinada prova se fizer aquela antes, porque você não teria conhecimento para fazer a nova prova. Você vai fazer uma prova hoje, você tem que ter conhecimento. Então, quando você estuda, você adquire pré-requisitos para fazer esta prova. Então, o pré-requisito é um conhecimento que vem antes de alguma coisa que nós precisamos saber. Amém? Dê glória a Deus aí, querido. E eu quero trazer alguns quesitos aqui. Alguns quesitos, fazer algumas perguntas, querido. Pois para se entender sobre salvação através de Jesus Cristo, essa palavra que ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar. Quero ficar nessa primeira parte. Para se entender a salvação de que Jesus está falando aqui nesse versículo, o Filho do Homem veio buscar e salvar. Vamos falar sobre essa salvação. Então, para que eu possa saber sobre esta salvação, eu preciso entender algumas verdades. Para que eu entenda o que quer dizer salvação, eu preciso entender algumas verdades. E o tema dessa noite, uma das verdades, chama-se perdição. Para se entender salvação, eu digo que o primeiro caminho é entender perdição. Se você entender o que é perdição, o que significa perdição, você facilmente vai entender o que é salvação. Então, querido, não se pode entender salvação plenamente sem antes entender o que significa perdição. Muitas pessoas admitem que são pecaminosos, mas não sabem e não admitem que estão perdidos. Eles até admitem que são pecaminosos, mas não admitem que estão perdidos. Eles acham que estão naquele caminho que eles acham certo. E se você analisar bem no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 6, é algo tremendo. Eu gostaria de ler esse versículo, porque vai elucidar muito. Isaías diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Somente esse versículo. Então, os perdidos, eles se desviam pelos seus próprios caminhos. Eu tenho alguns apontamentos interessantes
nesta noite, mas deixa eu terminar essa introdução. E a introdução, querido, é esta, que o perdido, a todo perdido, existe um perigo iminente. A todo perdido, existe um momento que pode ser fatal. E para que ele saia desta condição, eu preciso explicar o que vem a ser perdição. Se eu falo de salvação, não vai conseguir entender se não entender o que é perdição. Então, perdição significa entender perdição significa pré-requisito para entender salvação. Se você entender perdição, você facilmente vai entender salvação. Então, Jesus está na primeira parte do versículo, que o Filho do Homem veio, diz a palavra, o Filho do Homem veio buscar e salvar. Você vai entender essa parte, buscar e salvar, mas salvar o quê? Ele diz, salvar o que se havia perdido. Então, para que você entenda o que é salvação, estou batendo nessa tecla, você precisa saber o que é perdição. Como é que ele se perde? Nós lemos do profeta Isaías que ele se perde pelo seu próprio caminho. Eu tenho aqui o primeiro ponto, se quiser anotar, anota. O que fazem os perdidos? Eu, quando estava lendo essa palavra, eu lembrei de Miriam. Quando Miriam discutiu ali com Moisés, junto com Arão, dizendo que ela era a filha mais velha, acabou blasfemando, acabou falando mal contra um servo de Deus. Então Deus falou para Moisés, coloca a mão no seu peito e tira, estava leprosa, e disse assim, assim é a tua irmã. E Miriam, querido, teve que sair do arraial como perdida, guarda essa palavra. E ela ficou perdida. Ela ficou 7 dias longe do arraial dos santos. E quando ela voltou, o arraial continuou perdido. 43 anos, presta atenção. Você vai entender por quê. Israel andou em redor. 43 anos fazendo o mesmo caminho no deserto, perdido. Porque o perdido não sabe para onde vai. Escute isso. O perdido não sabe. O perdido, ele anda em derredor, ele vai adiante, mas em redor, querido. Ele pensa que está em linha reta, ele pensa que está subindo ou descendo, não. O perdido não sabe coisa alguma, guarde isso. O tema é este: perdição, pré-requisito para salvação. Acho que você não entendeu. Perdição, conhecimento da perdição é um pré-requisito para se conhecer e entender a salvação. E ainda falando o que faz os perdidos, nós entendemos que muitas vezes eles descobrem que não tem saída, querido. Olha só, o perdido ele roda, ele gira. Já viu aquela brincadeira de labirinto? A pessoa vai para um lado, vai para outro, e vai para tantos lugares e ele para, ele desiste. Porque ele descobre que está perdido. Então, o perdido, muitas das vezes, ele descobre que está perdido. E ele não sabe a solução. Mas quando ele descobre que está perdido, aí vem o grito, aí vem a consciência, aí vem, o estalo. Opa, se eu continuar aqui perdido, não tem água, não tem comida, eu posso morrer de fome, pode vir um animal feroz, alguma coisa ruim pode me acontecer e o start é acionado. Ele começa a entender que está perdido. Ele começa a entender que toda a vida,
Escute, andou em redor, é o que diz a palavra, e ele vai entender que essa perdição pode levá-lo ao abismo. Quando eu falo abismo, não é um buraco, não. Abismo significa perdição. Imagine alguém no 10º andar e cair. Lá do 10º andar de um edifício, está perdido. Não tem mais jeito. Queda livre, vai bater no chão. Só um milagre de Deus para salvá-lo. E esse milagre está na segunda parte. Porque Jesus veio, na primeira parte, ele veio buscar e salvar os que estão perdidos. Os que andam em redor. Os que entendem que não tem mais remédio para ele. Amém até aí? Segundo ponto, para que você entenda que para entender salvação é preciso conhecer o pré-requisito chamado perdição. Você já entendeu o que é perdição? É quando você não tem mais remédio. Ei, é quando você começa a entender que está andando em derredor. É como você entende que já chegou o fim, não tem mais jeito, e agora? Segundo ponto. Primeiro ponto é este: o que fazem os perdidos? Eles andam em redor, eles andam sem direção. E o segundo ponto: o que devem fazer os perdidos? Quando chega nesse ponto de entender que estão andando em redor, quando eles chegam nesse ponto de que eles estão assim, indo adiante, mas não estão indo a lugar nenhum, eles param. E aí, o que eles devem fazer? Isso é muito importante. O que um perdido precisa fazer, o que deve fazer? Primeiro ponto é gritar. É um grito de salvação. Eu assisti alguns desfechos. Quando existe um naufrágio, que a pessoa está num pedaço da embarcação, ou a embarcação virou, ele está lá, a primeira coisa que ele faz, ele dá um tiro colorido de cartucho para dizer: eu estou perdido, é um SOS. Quando o navio está afundando, ele manda o SOS. Quando aqueles aviões estão perdidos, caem numa mata e tem alguns sobreviventes, eles atiram. O que um perdido precisa fazer? Dar um grito de socorro. Um grito de socorro, um help. E muitas das vezes, querido, está tão distante, tão longe, se é que pode dizer, está tão perdido, desculpa aí o sorriso, que não há mais remédio. Ninguém mais vai ouvir. Ninguém mais vai ouvir. Se perdeu. Os seus gritos, o seu sinaleiro, o seu brado de socorro não consegue ser alcançado. Mas o que devem fazer os perdidos? Queridos, ele deve dizer para ele mesmo, fazer uma confissão de impotência. O que é isso? Eu não tenho mais poder para nada. Acabou minha força, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. É um atestado, é uma declaração que ele está impotente, não pode fazer mais nada. Esta é a condição de um perdido. Primeiramente, nós sabemos o que eles fazem, andam em redor. Eles se perdem. Israel andou 43 anos em redor, perdido, querido. Não sabia o que fazer. E aqui, o que deve fazer os perdidos? Um grito. Grito. Por isso que diz a palavra de Deus aos perdidos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê? Porque depois que estiverem na condição de perdido e não poder mais ser ouvido, porque
existem perdidos que são ouvidos, que ainda tem tempo, que o seu grito está a pouca distância, que ainda pode ser alcançado, e você, que ainda não tem Jesus, você é um perdido, querido, mas você está ao alcance, você está ainda pronto para ser resgatado, você tem chance de ser resgatado. Diga assim: eu quero, eu serei resgatado pelo Senhor Jesus. Diga demais. Mais uma vez, diga assim: eu declaro que serei resgatado da perdição através do Senhor Jesus. Olha o que diz o texto. O texto diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que tipo de perdidos? Existe perdido que não tem mais jeito, querido. Sumiu, acabou. Não tem. Pode gritar, pode soltar todos os sinaleiros. Mas eu louvo a Deus que você não está nessa condição final. Você está no meio do caminho. Você pode voltar, você pode dar meia volta. Você está entendendo a necessidade de salvação? O perdido chega a um ponto que ele fala: eu preciso de resgate, eu preciso de salvação, e salvação é o resgate de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele bote salva-vida para o náufrago. Jesus é o remédio para quem está doente. Jesus é a salvação para quem está perdido. Está entendendo agora a condição de perdido, querido? Como é que você vai entender salvação se você não entender o significado de perdição? Quem entendeu, dê um glória a Deus aí. Se expresse, eu já entendi. Então, antes que você esteja nessa condição de um perdido que não tem mais resgate, porque existe perdidos que não terão mais resgate. O resgate é agora. O resgate é por esses dias, porque a porta da graça está se fechando. Todo mundo, toda a humanidade sabe dessa praga. Isso tudo é o anúncio da volta de Jesus, está escrito na palavra. Lá em Lucas 21 fala sobre isso. Leia Lucas 21, no verso 11. A sequência: depois dessa praga virá coisas espantosas e depois grande sinal no céu.